Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje faremos uns simulados com 60 questões abordando as teorias de Jean Piaget, Levi Vygotsky e Henri Vallon, destacando suas visões sobre como as crianças aprendem e se desenvolvem. Esse vídeo é ideal para quem está se preparando para concursos na área da educação e outros cargos educacionais. Antes de iniciar o vídeo, eu peço que se inscrevam no canal, deixe o gostei, comente e compartilhe em seus grupos de WhatsApp, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Então, vamos começar? Questão número 1. Quanto aos estudos teóricos sobre as bases psicológicas da aprendizagem, julgue o seguinte item. Vygotsky desenvolveu o conceito de zona do desenvolvimento proximal, que diz respeito ao desenvolvimento das capacidades individuais por meio da colaboração de indivíduos mais especializados. Então, a resposta está correta. Certo ou errado? Certo. Sim, está correto. São 3 as zonas de desenvolvimento, que é a zona de desenvolvimento real, a zona de desenvolvimento potencial e a zona de desenvolvimento proximal. E é na zona de desenvolvimento proximal que ocorre a aprendizagem significativa, pois é onde a criança está pronta para aprender algo novo. A zona de desenvolvimento proximal destaca o papel fundamental do aprendizado mediado, onde o adulto ou o colega mais experiente atua como mediador, como facilitador do desenvolvimento. Gabarito está correto. Questão número 2. Vygotsky identifica 2 tipos de desenvolvimento em relação à aprendizagem. O desenvolvimento real, que se refere às conquistas consolidadas na criança, e o desenvolvimento potencial, que se relaciona ao que a criança pode alcançar com o auxílio de outro indivíduo, sendo a zona de desenvolvimento proximal a distância entre esses 2 níveis. Certo ou errado? Está correto, né? Está certo. A zona de desenvolvimento real é o que a criança já consegue realizar de forma independente, sem a necessidade de ajuda. A zona de desenvolvimento potencial é o que o indivíduo pode desenvolver com auxílio de outros, e a zona de desenvolvimento proximal é o que o indivíduo não domina sozinho, mas está pronto para aprender. Por exemplo, na zona de desenvolvimento real, uma criança que já sabe ler e escrever, ela consegue fazer uma carta para sua avó, sem precisar de ajuda. Na zona de desenvolvimento potencial, uma criança, ela tenta resolver um problema de matemática complexo e ela precisa de ajuda de um adulto mais experiente para ajudar ela a entender e aplicar a fórmula correta. E na zona de desenvolvimento proximal, a criança, ao aprender um conceito matemático com ajuda, ela desenvolve a capacidade de resolver problemas semelhantes a estes no futuro, sem precisar de ajuda. Então, gabarito certo, está correto. Agora vamos ver a questão número 3. No processo de permanente reconstrução da educação escolar, as visões construtivistas e socioconstrutivistas
tem avançado nas práticas em sala de aula. Vygotsky, um dos autores que tem sido bastante estudado e trabalhado para a construção de uma nova realidade, trouxe o conceito de zona de desenvolvimento proximal, que constitui a acomodação do conhecimento justaposto a conhecimentos anteriores. B. A distância entre o nível de desenvolvimento atual do aluno e o nível de desenvolvimento potencial. C. A diferença entre o saber acumulado pela sociedade e o conhecimento contextualizado. D. A diferença entre o imaginário da criança e o saber real. E. A diferença entre a representação e o real. Então, qual é a resposta correta aí? Na questão número 3. Então, o gabarito está na letra B. É a distância entre o nível de desenvolvimento atual do aluno, que é a zona de desenvolvimento real, e o nível de desenvolvimento potencial. Então, essa é o nosso gabarito, é a resposta correta. Questão número 4. A capacidade cognitiva da mente do indivíduo de se adaptar a novos conteúdos, adequando assim suas estruturas prévias para que esse novo conteúdo seja fixado, alterando os esquemas de ação prévios, segundo a teoria desenvolvida por Jean Piaget, leva o nome de letra A, proximidade, B, acomodação, C, reestruturação, D, equilibração. Então, o gabarito está na letra B, acomodação. De acordo com a teoria de Piaget, a capacidade cognitiva de um indivíduo de se adaptar a novos conteúdos, ajustando suas estruturas prévias para incorporar o novo conhecimento e alterar seus esquemas, é a acomodação. A acomodação e a assimilação são os dois processos centrais da teoria de Piaget. Então, gabarito, letra B. Esse é o nosso gabarito, é a resposta correta. Questão número 5. A diferença entre a capacidade do aluno para executar uma tarefa de maneira independente em relação à execução da tarefa com orientação refere-se ao termo zona de desenvolvimento proximal, que aparece na maioria dos manuais de psicologia do desenvolvimento e da educação. Este vocábulo é utilizado por letra A, Levi Vygotsky, B, Henri Vallon, C, Karl Marx, D, Jean Piaget. Então, essa está muito fácil. Letra A, Levi Vygotsky. É a nossa resposta ao nosso gabarito. Vamos ver agora a questão número 6. Qual dos autores citados abaixo defende o pressuposto de que a aprendizagem constrói-se em processos de troca e por isso sua teoria é chamada de construtivista? Letra A, Piaget. Sim, Piaget é o gabarito. Piaget, ele é o pai do construtivismo. O Freinet, ele enfatiza a experiência, a cooperação e a livre expressão. O Vygotsky, embora construtivista, ele enfatiza o papel da interação social e da cultura no desenvolvimento e na aprendizagem. Ele é sócio-interacionista. O Vallon, as emoções e os afetos desempenham um papel fundamental na relação entre o sujeito e o objeto do conhecimento. Através das interações afetivas com o ambiente e com outras pessoas, é que as crianças constroem significados
e atribui sentido às suas experiências. Valon também é construtivista, mas ele enfatiza o papel da interação e das relações afetivas no desenvolvimento da criança. E o Freud, ele é um psicanalista que foca no inconsciente e nas experiências da infância, como determinantes do conhecimento. Então, gabarito, letra A, Piaget. Questão número 7. Para explicar o processo de aprendizagem, a abordagem piagetiana utiliza conceitos de letra A, signos e semiótica, B, interiorização e semiótica, C, assimilação e acomodação, D, assimilação e socialização, E, semiótica e socialização. Então, a resposta correta está na letra C, assimilação e acomodação. A assimilação é o processo de incorporar novas informações em esquemas já existentes. E a acomodação é o processo de modificar os esquemas existentes para acomodar novas informações. Então, gabarito está na letra C, assimilação e acomodação. Questão número 8. Segundo Vygotsky, as funções mentais superiores são construídas do exterior para o interior e se baseiam na operação com sistemas simbólicos. Nesse contexto, surge o conceito do pensamento generalizante, que atua, letra A, permitindo que as mudanças gerais de comportamento sejam manifestadas por meio da linguagem? Não, está errada. B, dando ao pensamento uma visão ampla da realidade, a fim de propagar, por meio da linguagem, apenas aquilo que se entende no todo e não em particular. Também não, está errada. C, estabelecendo relação entre o que se pensa e o que se deve falar. Não, também não. Letra D, variando o sentido das coisas e levando a abstração à linguagem. Não, também está errada. Então, o gabarito só pode ser a letra E. Valendo-se da linguagem como um sistema de interação entre o sujeito e o objeto do conhecimento, como instrumento do pensamento. Exatamente. Letra E é o gabarito. O pensamento generalizante é uma das funções superiores e se manifesta na capacidade de formar conceitos e categorias, abstraindo características comuns de objetos e situações. E isso permite que o indivíduo compreenda relações complexas e faça inferências sobre o mundo. A linguagem é o principal sistema simbólico que atua como mediador nesse processo, permitindo a comunicação, a organização do pensamento e a construção de significados. Então, gabarito, letra E. O gabarito é a resposta correta. Vamos então para a questão número 9. Sobre a função da escola e do educador na perspectiva crítica e cidadã preconizada por Paulo Freire em Pedagogia da Autonomia, assinale a alternativa incorreta. Então, aqui está pedindo uma questão errada. Sempre quando vocês forem fazer prova, a prova no concurso, e tiver a palavra incorreta, está pedindo a errada. É muito importante vocês destacarem, porque às vezes na hora da prova a pessoa esquece dessa palavrinha e acaba marcando a alternativa correta. Quando está lendo as alternativas,
esquece da palavra incorreta e marca a certa. Então, é sempre importante destacar essa palavra incorreta. A questão aí está pedindo a errada, a questão errada. Então, vamos ver aí qual é a errada. Ensinar exige insegurança. Não, né? Essa não é errada, porque Paulo Freire, ele defendia que o educador, ele deve reconhecer sua insegurança e imperfeição como parte do processo de aprendizagem contínuo. Então, essa vocês não vão marcar, porque essa está certa. B. Ensinar exige reconhecer que a educação é ideológica. Essa também está certa. A educação, ela não é neutra e ela carrega consigo valores e ideologias. O educador, ele deve estar consciente disso para promover uma educação crítica e libertadora. Então, não é para marcar essa alternativa, porque está certa. C. Ensinar exige rigorosidade metódica. Aí sim, essa é a alternativa errada, é a incorreta, é a que deve ser marcada. Embora o rigor possa ser útil, Paulo Freire não considera a rigorosidade metódica como uma exigência fundamental. Ele enfatiza a importância da autonomia e da relação dialógica entre o educador e o educando. Então, essa é a alternativa que deve ser marcada, porque é a incorreta. A letra D. Ensinar exige o reconhecimento de ser condicionado. Sim, o educador, ele deve reconhecer que tanto ele quanto o aluno são produto de suas experiências e contextos, o que influencia sua forma de aprender e de ensinar. Então, a letra D também está certa. E a letra E. Ensinar exige consciência do inacabamento. Também essa está certa, porque tanto o educador quanto o educando, eles estão em constante processo de transformação e aprendizado, nunca chegando a um ponto de conclusão ou de imperfeição. Então, gabarito, letra C. Ensinar exige rigorosidade metódica. Então, é a incorreta. Questão número 10. Em uma perspectiva socio-interacionista, o professor deve trabalhar a distância entre o nível de desenvolvimento atual do aluno e o nível de desenvolvimento potencial. Isso é o que Vygotsky determinou. Letra A. Assimilação. B. Ancoragem. C. Zona de desenvolvimento proximal. D. Contextualização da aprendizagem. E. Zona de desenvolvimento real. Então, essa daí também está muito fácil. 10. Letra C. Zona de desenvolvimento proximal, que é a distância entre o potencial e o real. Questão número 11. Zona de desenvolvimento proximal, ZDP, é o conceito que se destacou nas pesquisas de Vygotsky, transformando-se em um eixo articulador da teoria, em sua contribuição de cunho educacional e para a compreensão adequada da relação entre aprendizagem e desenvolvimento. Tal teoria implica que, letra A zona de desenvolvimento proximal apresenta uma concepção do ser humano como histórico e inacabado e, consequentemente, sempre pronto para aprender novos acessos à cultura. B. A zona de desenvolvimento proximal é um lugar privilegiado onde gestores, professores, alunos e pais têm oportunidade de ensinar, aprender e socializar a diversidade dos saberes escolares,
construídos socialmente de forma ética e democrática. Letra C. A Zona de Desenvolvimento Proximal funciona como instrumento de controles e de limitação das ações dos alunos e professores no contexto escolar. É uma prática de exclusão na medida em que seleciona o que pode e deve ser aceito na escola. D. Na zona de desenvolvimento proximal, o desenvolvimento humano envolve um processo de assimilação e acomodação e está dividido em 2 estágios, sensório-motor e operatório formal. Zona de desenvolvimento proximal é a distância entre o desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução independentemente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros. Então, a questão número 11 está muito fácil. Gabarito letra E. Zona de desenvolvimento proximal é a distância entre o potencial, a zona de desenvolvimento potencial e a zona de desenvolvimento real. Então, gabarito letra E. Questão número 12. Segundo Vygotsky, o desenvolvimento cognitivo do aluno se dá por meio, letra A, da interação social, B, do sono, C, da alienação integrada, D, da alienação compassiva, E, do diálogo restrito. Essa também ficou muito fácil. Interação social é o nosso gabarito, letra A. Questão número 13. Um dos fundamentos do pensamento do psicólogo russo Lev Vygotsky é o das funções psicológicas superiores, que não se manifestam através de... Então, aqui está pedindo a errada. É a questão errada. As funções psicológicas superiores que não se manifestam, né, de acordo com Vygotsky. Letra A. As funções psicológicas superiores, segundo Vygotsky, não se manifestam através da cadeia de reflexos, pois essas são consideradas elementares. As funções psicológicas superiores, como atenção voluntária, memória, linguagem e pensamento abstrato, são processos mentais complexos e socialmente construídos, que se desenvolve através da interação com o ambiente e com outras pessoas. Então, o gabarito aí está na letra A, que é a cadeia de reflexo. É o que não se manifesta na teoria de Vygotsky. A letra B, que é ações conscientemente controladas, as funções psicológicas superiores, elas são caracterizadas pela capacidade de direcionar a própria atenção e ação de forma intencional. A letra C, comportamento intencional. O Vygotsky, ele enfatiza a importância do comportamento intencional e planejado nas funções psicológicas superiores. A letra D, memorização ativa. A memória nas funções psicológicas superiores é um processo ativo de construção e reconstrução de informações, mas não apenas uma reprodução passiva. Letra E, pensamento abstrato. O pensamento abstrato, essencial para a resolução de problemas e a compreensão de conceitos complexos, é uma das funções psicológicas superiores. Então, o gabarito está na letra A, cadeia de reflexos. É a cadeia de reflexos que não
que não se manifesta na teoria de Vygotsky. Questão número 14. Três teóricos, Piaget, Vygotsky e Vallon, que estão alinhados à corrente interacionista, tiveram uma contribuição significativa para o avanço na área de estudos em questão. Cada um deles apresenta concepções distintas sobre o desenvolvimento humano. Piaget baseia suas ideias na teoria epistemológica genética, que postula que o ser humano evolui por meio de estágios de desenvolvimento. Por sua vez, Vygotsky destaca o papel das interações sociais no desenvolvimento, enfatizando a construção do conhecimento através de trocas mediadas pela linguagem. Já Vallon destaca os campos funcionais do desenvolvimento humano e defende a importância de uma formação integral do sujeito, considerando as dimensões afetiva, cognitiva e motora. Certo ou errado? Alternativa correta. Está corretíssima essa questão. Questão número 15. Segundo a teoria psicológica de Vygotsky acerca da aprendizagem, a aprendizagem é resultante de construções sucessivas com elaborações de novas estruturas mentais. Certo ou errado? Resposta: errado. Vygotsky entende que as funções mentais superiores são socialmente formadas e culturalmente transmitidas por meio da linguagem. Ele defende que, por mais que um indivíduo tenha biologicamente potencial de se desenvolver, se ele não interagir com os outros, ele não se desenvolverá como poderia. Então, 16, questão 15, errado. Alternativa errada. Questão 16. Na teoria psicológica de Vallon, o desenvolvimento cognitivo da criança está alicerçado nos campos funcionais, considerados categorias de atividades cognitivas definidas como: letra A, movimento, afetividade, inteligência e a pessoa. B, corpo, esquemas de ação, desenvolvimento e o afeto. C, interação, corpo, movimento e a pessoa. D, assimilação, acomodação, inteligência e transformação. Então, essa também ficou muito fácil. O gabarito está na letra A. Movimento, afetividade, inteligência e pessoa. Questão 17. Segundo Piaget, o estágio de desenvolvimento cognitivo em que a criança desenvolve pensamento lógico, mas ainda não consegue lidar com abstrações, é chamado de: letra A, pré-operacional, B, operatório concreto, C, operacional formal, D, sensório motor. Então, 17, o gabarito está na letra B, operacional concreto. Nesse estágio, que ocorre entre os 7 aos 11, 12 anos, as crianças elas começam a pensar logicamente sobre eventos, sobre objetos concretos, mas ela ainda tem dificuldade em conceitos abstratos, em hipóteses. Então, a resposta correta aí, letra B, operacional concreto. Questão 18. Jean Piaget
destaca a ação sobre o brincar como elemento que estrutura a situação simbólica inerente à brincadeira. Dessa forma, a criança que brinca está desenvolvendo as seguintes habilidades, exceto. Então, qual dessas alternativas aí a criança não desenvolve? Letra A, linguagem oral. B, interação social. C, egocentrismo. D, pensamento associativo. Então, a resposta está na letra C, gabarito 18, letra C. Segundo Piaget, o brincar, especialmente o jogo simbólico, auxilia o desenvolvimento da linguagem oral, da interação social e do pensamento associativo, mas não do egocentrismo. O egocentrismo é uma característica do pensamento infantil que se manifesta quando a criança tem dificuldade em considerar outras perspectivas além da sua própria. Então, a resposta errada aí está no egocentrismo. É a resposta errada. Questão 19. A psicologia histórico-cultural, a partir das contribuições de Vygotsky, compreende o desenvolvimento humano como um fenômeno, letra A, marcado por um caráter universal e rígido? Não, né? Tá errado. B, histórico, intimamente ligado às condições objetivas da organização social. Sim, esse é o gabarito e a nossa resposta. Correto. Mas vamos ver as outras alternativas. C, constituído por etapas sucessivas que têm como origem a maturação. Não. B, social e contextualizado, que se dá de forma direta entre sujeito e o meio. Também não, está errada. D, determinado por leis naturais e biológicas. Não, né, gente? Está errada. Nosso gabarito está na letra B, histórico, intimamente ligado às condições objetivas da organização social. Questão 20. As grandes contribuições de Vygotsky à educação se devem à sua dedicação ao estudo de processos mentais sofisticados, que se referem a mecanismos intencionais, ações conscientemente controladas que dão ao indivíduo a possibilidade de independência em relação às características do momento e do espaço presente. A esses processos dá-se o nome de, letra A, substratos materiais da atividade psíquica. B, reflexo de enraizamento e de busca. C, zona de desenvolvimento proximal. D, funções psicológicas superiores. Então, nosso gabarito está na letra D, funções psicológicas superiores. Essas funções, como a atenção voluntária, a memória e pensamento, são cruciais para o desenvolvimento cognitivo e a capacidade de interdependência do indivíduo em relação ao ambiente imediato. Vygotsky, ele enfatizou que essas funções se desenvolvem através da interação social e cultural, sendo moldadas pelo contexto em que o indivíduo está inserido. Então, gabarito, letra D. Questão 21. Para Vygotsky, a interação com o meio está diretamente ligada ao desenvolvimento cognitivo.
Sendo assim, o desenvolvimento acontece de fora para dentro, a partir do momento em que o indivíduo internaliza suas interações com o ambiente e com outros indivíduos. Assinale a alternativa abaixo que corrobora com o trecho citado, ou seja, que confirma qual dessas alternativas confirma o trecho aí no enunciado. Letra A. Não é o contato com o ambiente, nem o convívio com outras pessoas, com suas influências culturais, que farão com que o indivíduo se desenvolva psicológica e conceitualmente. Não, né? Está errada, não é essa alternativa, não é essa questão. B. É o contato com o ambiente, o convívio com outras pessoas, descartadas as suas influências culturais, que farão com que o indivíduo se desenvolva psicológica e conceitualmente. Também não está correta. Letra C. É o contato com o ambiente, o convívio com outras pessoas e suas influências culturais que farão com que o indivíduo se desenvolva psicológica e conceitualmente. Exatamente. Esse é o gabarito, essa é a resposta correta. Vamos ler a D. É o contato com o meio, o convívio com pessoas menos esclarecidas e suas influências parentais que farão com que o indivíduo se desenvolva fisicamente. Não, né, gente? Está errada. O gabarito está na letra C. É o nosso gabarito. Questão 22. Em relação à teoria da aprendizagem extraída a partir dos conceitos piagetianos, é possível considerar que a aprendizagem, letra A, deve ser cognitiva e mecanicista, posto que concede importância aos processos de compreensão. Não, né? Tá errada essa questão aí, essa alternativa. Porque a teoria de Piaget, ela não é mecânica, mas sim, ela é construtivista, onde o conhecimento é ativamente construído. Letra B. Revela-se estrutural e puramente associativa. Não, também não. A aprendizagem, na perspectiva de Piaget, ela é estrutural e interacionista, o que significa que ela se desenvolve através da interação do indivíduo com o meio, envolvendo processos de adaptação, de assimilação, de acomodação, que modificam as estruturas cognitivas. Então, essa também está errada. Letra C. Define-se como interacionista, salientando a importância das relações reversíveis entre o sujeito e o meio ambiente, sendo construtivista e não inatista ou empirista. Exatamente. Esse é o gabarito, é a resposta correta. Vamos ver a letra D? Desenvolve-se centrada no conceito de inteligência e exigência, de capacidade de fornecimento de resposta, tendo como condição os 9 estágios de desenvolvimento percorridos pela criança. Não, né? Para Piaget são 4 estágios, não 9. Letra E. Concede relevo aos processos de equilibração, condição que possibilita a desestabilidade das aquisições do sujeito em seu processo de desenvolvimento e de aprendizagem. Não, né? A equilibração, ela estabiliza e desestabiliza, impulsionando o desenvolvimento através da resolução de conflitos cognitivos. Então, nosso gabarito está na letra C. Questão 23. O processo de construção de conhecimento
ocorre quando o agente atua no sentido de alterar suas próprias estruturas cognitivas para acomodar os desequilíbrios e chegar, assim, a uma nova situação de equilíbrio, que será acrescentada às estruturas cognitivas prévias. O trecho acima apresenta a letra A, Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire, B, Técnica da Aula Passeio, de Freinet, C, Teoria da Equilibração das Estruturas Cognitivas, de Piaget, D, Pedagogia da Avaliação e Autoavaliação, de Freinet, E, Zona de Desenvolvimento Proximal, de Vygotsky. Então, gabarito, letra C, que é a Teoria da Equilibração das Estruturas Cognitivas, de Piaget. Então, tá aí conferindo o gabarito. Está na letra C. Questão 24. Segundo Piaget, na etapa do desenvolvimento cognitivo, que corresponde à faixa etária dos 7 aos 11, 12 anos, a criança tem, dentre outros, as seguintes capacidades. Letra A. Demonstrar criatividade para trabalhar com hipóteses formais, ter noção de permanência do objeto e realizar operações matemáticas. Não, no operatório concreto não, que o concreto vai de 7 aos 11, 12 anos. Então, no operatório concreto não, aí é o operatório formal, que vai a partir dos 12. B. Criticar os valores morais e sociais, realizar operações lógicas e ter noção de permanência do objeto. Também não, aí é o operatório formal. C. Realizar operações matemáticas, compreender o ponto de vista dos outros e compreender os próprios erros. Sim, essa é o operações concretas, que vai de 7 até os 11, 12 anos. Está correto. Letra C. A letra D. Compreender o ponto de vista dos outros, realizar operações matemáticas e criticar os valores morais e sociais. Não, aí é no operatório formal. É formar conceitos abstratos, liberdade e justiça, compreender os próprios erros e ter noção de permanência do objeto. Não, esse também é o operatório formal. Então, o nosso gabarito está na letra C. Questão 25. Vallon acreditava que o ser humano é organicamente social. Em seus estudos, propôs 3 eixos que se entrelaçam diretamente ao longo do desenvolvimento da criança. São eles: A. Cultura, inteligência e a sexualidade. B. Organicidade, a sexualidade e a inteligência. C. O biológico, o inato e a organização interna. D. A afetividade, a motricidade e a cognição. Sim, o gabarito está na letra D. O D é a resposta correta. Afetividade, motricidade e cognição. Questão 26. Dos autores listados abaixo, qual deles defende o pressuposto de que o desenvolvimento sempre se adianta ao aprendizado? Primeiro é o desenvolvimento, depois vem a aprendizagem. Letra A. Marx. Não. Marx, ele é um teórico da sociologia, e não da psicologia. B. Piaget. Exatamente. Piaget, ele é que defende o desenvolvimento cognitivo, que ocorre em estágios e que o aprendizado se dá através da interação da criança com o ambiente.
Primeiro é o desenvolvimento, depois vem a aprendizagem. O Freinet. O Freinet ele foi um educador que desenvolveu métodos pedagógicos inovadores, mas sua teoria não foca no desenvolvimento e na aprendizagem. O Vygotsky, ele propõe que o aprendizado imediato é mediado pela interação social que impulsiona o desenvolvimento. Então, para Vygotsky, primeiro vem a aprendizagem e só depois o desenvolvimento. E o Vallon, ele enfatiza a importância do social no desenvolvimento. Então, o gabarito está na questão B, é o Piaget. Vamos ver então a questão 27. 27. A abordagem do processo de ensino e aprendizagem, fundamentada na psicologia de Henri Vallon, tem como premissa, letra A, o papel do contexto social e afetivo sobre o desenvolvimento. Exatamente. Vallon, ele via o desenvolvimento humano como um processo integral, onde os aspectos cognitivos, afetivos e sociais estão intrinsecamente ligados e se influenciam mentalmente. Letra B. A prevalência da hereditariedade na formação da pessoa. Não, né? Porque o Vallon, ele não via a hereditariedade como fator predominante, mas sim a interação entre fatores biológicos e sociais. A letra C. A distinção entre o desenvolvimento cognitivo e emocional. O Vallon, ele defendia que a afetividade e a cognição são interdependentes e se desenvolvem conjuntamente. A letra D. Embora o predomínio do ambiente físico no desenvolvimento da criança. Então, Vallon, ele reconhecia a importância do ambiente físico, ele enfatizava o papel das interações sociais e afetivas no desenvolvimento e não o seu predomínio. Então, o gabarito está na letra A. A é o nosso gabarito, o papel do contexto social e afetivo sobre o desenvolvimento. Questão 28. De acordo com a teoria piagetiana, a assimilação e a acomodação são dois aspectos complementares do processo de construção do conhecimento. A criança assimila um objeto e acomoda um esquema. Assimila um objeto dentro de um esquema já dominado e acomoda um esquema para que ele dê origem a outro. Certo ou errado? Certíssimo, gente. Está correto. Vejamos então a questão 29. A teoria desenvolvida por Vygotsky trouxe uma importante contribuição para a análise da relação entre o desempenho do aluno e o desenvolvimento de suas potencialidades cognitiva, afetiva e histórico-social. Destaca-se o conceito de zona de desenvolvimento proximal, que, segundo o autor, diz respeito à distância entre o nível de desenvolvimento, letra A, natural, e o nível de desenvolvimento humano-cultural, B, psicológico e o nível de desenvolvimento social, C, genético e o nível de desenvolvimento intelectual, D, real e o nível de desenvolvimento potencial, D, cognitivo e o nível de desenvolvimento sócio-histórico.
Então aí também tá fácil essa questão, né? Tá muito fácil essa aí a resposta. A resposta está na letra D, real, zona de desenvolvimento real e zona de desenvolvimento potencial. Questão número 30. O filósofo russo Levi Vygotsky ampliou o conceito de desenvolvimento real, aquilo que o sujeito é capaz de fazer sozinho, sem o auxílio de alguém mais experiente, criando o conceito de zona de desenvolvimento proximal, ao se referir à interação entre aprendizagem e desenvolvimento. Esse conceito traz como consequência ao trabalho docente a necessidade de, letra A, organizar os conteúdos de acordo com o desenvolvimento real do aluno? Não, né? Embora seja importante conhecer o nível de desenvolvimento real do aluno, a zona de desenvolvimento proximal, ela enfatiza a importância de ir além, proporcionando os desafios dentro da ZDP. Letra B. Elaborar um plano de aula coerente com a etapa de desenvolvimento do aluno. Também não, né? O plano de trabalho, ele deve considerar a zona de desenvolvimento proximal, oferecendo atividades que levem o aluno a alcançar em seu desenvolvimento. C. Haver mediação do professor entre o aluno e o objeto do conhecimento. Sim, exatamente. Esse é o nosso gabarito. A zona de desenvolvimento proximal, ela destaca a interação social e da ajuda de um parceiro mais experiente, né, para que o aluno avance em seu aprendizado. Então, exatamente, a letra C é o gabarito. D. Respeitar o momento cognitivo pelo qual passa o aluno. Então, é importante respeitar o momento do aluno, mas a ZDP, ela sugere que o professor atue para impulsionar o desenvolvimento, indo além do que o aluno já domina. Letra D. Permite que o aluno aprenda sozinho, sem o auxílio de outros. Também não, né? A ZDP, ela contradiz essa afirmação. A interação social e a mediação são os elementos-chave para o desenvolvimento. Então, questão número 30, resposta letra C. Vamos então para a questão 31. Vygotsky identifica 2 níveis de desenvolvimento. Um que se refere às conquistas já efetivadas, nível de desenvolvimento real, e outro de desenvolvimento potencial, que se relaciona às capacidades a serem construídas. Entre esses 2 níveis se localiza a zona de desenvolvimento proximal. Certo ou errado? Certíssimo, né, gente? Está corretíssima essa questão. Questão 32. De acordo com a teoria desenvolvida por Vygotsky, a inteligência é, antes de tudo, adaptação, que consiste no equilíbrio entre o organismo e o meio ambiente, resultado de uma interação entre assimilação e acomodação, os motores de aprendizagem. Quando a assimilação e a acomodação equilibram-se, ocorre a adaptação intelectual. Certo ou errado? Errado, né, gente? A teoria de Vygotsky, ela não define inteligência como adaptação, mas sim como um processo de desenvolvimento cognitivo, que é mediado pela interação social e cultural. A adaptação, segundo a teoria de Piaget, é que é o resultado do equilíbrio
entre a assimilação e a acomodação, que são os motores da aprendizagem, mas não é da teoria de Vygotsky, e sim é de Piaget. Então, alternativa errada. Vamos então para a questão 33. Para a teoria de Piaget, o desenvolvimento infantil considera 4 fases no que diz respeito à cognição, que são sensório-motor, pré-operatório, pós-operatório e operatório formal. Não, né? Não existe esse pós-operatório. B, operatório motor, operatório, operatório concreto e operatório final. Também não, está errado. C, operatório motor, operatório, pós-operatório e operatório final. Também está errada. Letra D, sensório motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. Exatamente. Esse é o nosso gabarito, é a resposta correta. Letra D, gabarito letra D. Questão 34. As concepções de aprendizagem de Piaget, Vygotsky e Vallon podem ser consideradas o tripé das teorias que auxiliam os professores e pesquisadores a compreender a inteligência, o aprendizado e o desenvolvimento. Nomeie as assertivas abaixo com o autor correspondente. Letra A. O desenvolvimento cognitivo e afetivo se dá em estágios de maneira descontínua, a partir do potencial genético inerente à espécie e a fatores ambientais e socioculturais. Então, está falando de quem? Piaget, Vygotsky ou Vallon? Vamos ver a segunda. O desenvolvimento da estrutura cognitiva humana é um processo que se dá na apropriação da experiência histórico e cultural. E o 3. Privilegiava a maturação biológica como condição do desenvolvimento cognitivo. Gente, para vocês ficar mais fácil, é sempre pensar nas palavras-chave. O Piaget, o Vallon, ele enfatiza a dimensão afetiva e social no desenvolvimento. Então, a palavra-chave aí de Vallon é a afetividade. Então, a primeira aí está se referindo a Vallon, porque tem aí, ó, o desenvolvimento cognitivo e afetivo. Então, é Vallon. No 2, a palavra-chave aí é histórico e cultural. No caso, é Vygotsky. Quando se falar em histórico e cultural, está se referindo a Vygotsky. E aí, no ponto 3, fala de maturação biológica, que é Piaget. Então, a nossa alternativa está na letra B. Vallon, Vygotsky e Piaget. Letra B. Vallon, Vygotsky e Piaget. É sempre importante vocês pensar em palavras-chave. Quais são as palavras que se referem a esses autores? Isso já ajuda bastante a responder a questão. Questão número 35. Com base nos pressupostos de Piaget, analise as afirmativas abaixo. 1. Concebe a criança como um ser passivo. Não, né? Tá errado isso aí. Piaget ele não considera a criança como passiva, mas sim como ativa. Então, a primeira já está errada. A segunda. O pensamento aparece antes da linguagem. Sim, está correto. B. Minimiza o papel da interação social. Sim, o Piaget enfatiza o biológico. 4. Privilegia a maturação biológica. Sim. Então, está correto que se afirma em letra A 1, 2 e 3? Não. 2, 3 e 4?
Sim, exatamente. Porque a 1 está errada, mas a 2, a 3 e a 4 estão corretas. Então, letra B é o gabarito. Então, nosso gabarito está aí na letra B. Questão 36. Questão 36. Uma das bases psicológicas da aprendizagem é o interacionismo, que está ligado à ideia da interação entre fatores biológicos e sociais. Dois pensadores que defendem essa ideia são Piaget e Vygotsky. Então, essa alternativa está certo ou errada? Está correto, né? Está corretíssima essa questão. Tanto Piaget como Vygotsky, eles defendem essa ideia, né? Eles são interacionistas e defendem essa ideia de fatores biológicos e sociais. Correta a resposta. Vamos agora para a questão 37. Na perspectiva valoniana, a dimensão temporal do desenvolvimento está distribuída em estágios que expressam características da espécie e cujo conteúdo é determinado histórico e culturalmente. De acordo com Vallon, do ponto de vista afetivo, o desenvolvimento do bebê ao adulto de sua espécie pode ser assim distribuído. Letra A, sensório motor e projetivo, pré-operatório, personalíssimo, categorial e operatório concreto. Não, né? Porque o pré-operatório é de Piaget. B, impulsivo emocional, sensório motor e projetivo, personalismo, categorial, puberdade e adolescência. Exatamente, esse é o gabarito. Esses aí são os estágios de acordo com Vallon. Letra C, impulsivo emocional, sensório motor e projetivo, operatório concreto, não. Operatório formal, também não. Puberdade e adolescência. Letra D, sensório motor, pré-operatório, não. Simbolismo, não. Operatório concreto, não. E operatório formal, não. Então, o gabarito está na letra B. Esses são os estágios do desenvolvimento de acordo com Vallon. Questão 38. Para determinado pressuposto teórico, o desenvolvimento intelectual se configura como uma sistematização gradual da construção de estruturas cognitivas a partir das trocas que se estabelece entre o indivíduo e o meio que lhe permite adaptar-se ao mundo em que vive. Tal pressuposto está fundamentado na letra A, teoria sociocultural, B, epistemologia convergente, C, modificabilidade cognitiva, D, epistemologia genética, E, teoria da mente. Então, a resposta está na letra D de dado, epistemologia genética. Epistemologia genética. Questão número 39. De acordo com Piaget, as fases do desenvolvimento infantil são: letra A, sensório neural. Não, já está errado, então nem precisa continuar, né? Não tem esse aí no Piaget. B, sensório motor, pré-operacional, operatório concreto, operações formais. Exatamente, esse é o gabarito, é a resposta correta. São os estágios do desenvolvimento de acordo com Piaget. Letra C, sensório motor, pré-sensorial não tem, operatório concreto, operações formais.
D. Sensório motor, pré-operacional, operacional concreto, operacionais informais. Não é informais, é formal. Então, 39, gabarito, letra B. É o nosso gabarito. Questão 40. Assinale a alternativa que apresenta corretamente um dos pressupostos básicos de Vygotsky, de acordo com Oliveira. Letra A. Fatores biológicos têm primazia no processo de desenvolvimento humano. Não, né? Não está correto. Fatores biológicos é de Piaget, não de Vygotsky. B. O estágio operatório concreto é seguido pelo estágio formal de desenvolvimento. Não, né? Operatório concreto também é um estágio de Piaget. C. O ser humano se constitui como tal na sua relação com o outro social. Sim, exatamente. Esse é o gabarito, é a resposta correta. D. As funções mentais são fixas e imutáveis devido ao cérebro enquanto sistema neural. Não, as funções mentais elas são plásticas e influenciadas pela cultura e pela experiência. E. A natureza humana determina e molda o funcionamento psicológico do homem. Não, né? A natureza humana ela é moldada pela cultura e não a determina. Então, a questão 40, o gabarito, letra C. Questão 41. Levi Vygotsky é um dos autores mais influentes na área da educação, tendo teorizado sobre o aprendizado e o desenvolvimento humano. Suas concepções são caracterizadas por letra A. Visão de que a aprendizagem é resultado da experiência sensorial direta no ambiente. Não, né? Embora a experiência seja importante, Vygotsky não a considera o único fator determinante do aprendizado. B. Compreensão de que o desenvolvimento da personalidade está centrado em conflitos inconscientes. Também não. Essa é uma visão associada à teoria psicanalítica de Freud, não de Vygotsky. C. Defesa de que o aprendizado ocorre a partir de experiências individuais e da descoberta espontânea. Não, né? Vygotsky ele reconhece a importância da experiência individual, mas ele enfatiza a mediação social e cultural nesse processo. D. Noção de que as interações sociais e culturais são centrais para o desenvolvimento cognitivo. Exatamente, essa é a resposta, esse é o nosso gabarito. Letra D. Ideia de que o comportamento humano é condicionado por reforços externos e estímulos. Não, essa aí é uma visão behaviorista. Vygotsky ele propõe uma abordagem construtivista. Então, está errado. Gabarito da questão 41 é letra D. Questão 42. Vallon destaca que não podemos tratar a criança de forma fragmentada. Em cada idade, ela constituirá um conjunto indissociável e original. Na sucessão de suas idades, a criança é um único e mesmo ser em curso de metamorfoses, feita de contrastes e conflitos, a sua unidade será, por isso, ainda mais susceptível de síntese dos conjuntos funcionais que se articulam
para integração dinâmica entre o orgânico e o social. São dimensões presentes na síntese de conjuntos funcionais, segundo Vallon. Letra A. Cognitiva, individual e social. B. Cognitiva, moral e motora. C. Afetiva, moral e social. D. Afetiva, cognitiva e motora. E. Afetiva, proximal e moral. Então, o gabarito aí está na letra D. Afetiva, cognitiva e motora. É o nosso gabarito, letra D. Questão 43. Henri Vallon, estudioso francês, se dedicou ao entendimento do psiquismo humano. Em seus estudos, desenvolveu a psicogênese da pessoa completa, teoria através da qual explica o desenvolvimento como uma progressiva construção estruturada em 5 estágios sucessivos. Em relação aos estágios de desenvolvimento, é correto afirmar que, letra A sucessão dos estágios de desenvolvimento é marcada por rupturas, conflitos e retrocessos, e traz mudanças significativas nas formas da atividade do estágio anterior. Exatamente, é o gabarito a resposta. Letra A é o gabarito. Mas vamos ver as outras. B. Nos 3 primeiros estágios de desenvolvimento, há a predominância cognitiva afetiva e nos 2 últimos, a predominância afetiva. Não, né? Vallon, ele considera a afetividade como fundamental em todos os estágios. Letra C. A passagem de um estágio de desenvolvimento a outro se dá linearmente, através de uma ampliação de sistemas menos complexos para sistemas mais complexos. Também não. A teoria de Vallon destaca a natureza descontínua e dialética do desenvolvimento, com avanços e retrocessos, não sendo um processo linear. D. Com a passagem de um estágio de desenvolvimento mais simples para um mais complexo, a criança não mais apresentará condutas típicas do estágio ultrapassado. Também não. Vallon reconhece que as características do estágio anterior podem ressurgir em momentos posteriores, como resposta a desafios e conflitos. Então, gabarito da 43, letra A. Letra A é o nosso gabarito. Vamos então para a questão 44. Sobre o papel das brincadeiras, leia as alternativas e aponte qual delas está incorreta. Então, aqui está pedindo a incorreta. 1. Para Vygotsky, o brincar é essencial para o desenvolvimento cognitivo da criança, pois os processos de simbolização e de representação levam ao pensamento abstrato. Exatamente, está correto. 2. Freire diz que o jogo e a brincadeira são condições para o aprendizado da criança, que desde cedo aprende a ler o mundo. Condição esta para a produção do conhecimento e que isso se impõe como necessidade. Também está correta. 3. Os resultados revelam que a brincadeira de faz de conta de papéis sociais não possibilita efeitos educativos que exercem influência sobre o desenvolvimento da personalidade das crianças, que ao brincarem não necessariamente representam as regras, conteúdos
e temas advindos das relações sociais. Não, essa está errada, essa está incorreta. Vamos ver a 4. Segundo Piaget, é no brincar que a criança desenvolve o cognitivo. Já Vallon aborda a importância da afetividade no desenvolvimento da criança. E, por fim, Kishimoto, que aborda o brincar, contribui para a aprendizagem espontânea da criança. Também está certo. Então, a 1 está certa, a 2 está certa, a 3 está errada e a 4 está certa. Então, qual alternativa está incorreta? Letra A. 1 e 4 estão erradas? Não. B. 2, 3 e 4 estão erradas? Também não. C. Todas estão incorretas? Não. D. Somente a 3 está incorreta. Exatamente. Gabarito, letra D. Somente a questão 3 está incorreta. Questão 45. A predominância da afetividade orienta as primeiras reações do bebê em relação às pessoas que intermediam, segundo Piaget, a relação deles com o mundo físico. Certo ou errado? Errado. Estaria correto se fosse de acordo com a teoria de Vallon, mas aí está falando Piaget, então está errado. Questão 46. Segundo a concepção piagetiana no desenvolvimento humano, indique V para verdadeiro e F para falso. A aquisição do conhecimento depende tanto das estruturas cognitivas do sujeito como de sua relação com objetos. Verdade. A aquisição do conhecimento e o desenvolvimento cognitivo é um processo de sucessivas mudanças das estruturas cognitivas. Essas construções seguem um padrão denominado de estágios. Verdade, também está correto. A aquisição do conhecimento só ocorre mediante a consolidação de diversos esquemas neurológicos que não necessitam passar de um estágio para outro. Não, está errado. É falsa. Na teoria de Piaget, a aquisição do conhecimento e o desenvolvimento cognitivo são processos que ocorrem através de estágios sequenciais e interconectados, onde a consolidação de um estágio é pré-requisito para a passagem para o próximo. Então, aí é falsa. Então, a primeira é verdadeira, a segunda é verdadeira e a terceira é falsa. Já dá para ir eliminando. A letra A já dá para ser eliminada, porque é VVF, né? Então, a letra C também, a letra D e a letra E já dá para ser eliminada. Então, nosso gabarito aí está na letra B. Mas vamos ver as outras aí. A aquisição do conhecimento tem uma consequência negativa se for reforçada, aumentando a probabilidade de acertos pedagógicos. Também não. A aquisição de conhecimentos, quando reforçada, tende a aumentar a probabilidade de acertos pedagógicos e não diminuir. E a última, a aquisição de conhecimento refere-se ao procedimento através do qual ocorre o estímulo-resposta. Também é falsa. A aquisição do conhecimento não se resume ao procedimento estímulo-resposta. Então, letra B é o gabarito. VVFFF. Letra B é o gabarito. É a nossa resposta aí correta. Questão 47. Em sua teoria, Piaget afirmou que a inteligência humana é principalmente determinada pela genética, ou seja, pelos fatores biológicos,
com pouca influência do ambiente. Dessa forma, não se daria muita importância à interação entre o organismo e o meio ambiente. Certo ou errado? Resposta errada. A teoria de Piaget enfatiza a interação entre os fatores biológicos e o ambiente no desenvolvimento da inteligência. Ele acreditava que a inteligência é construída através da interação da criança com o meio, onde a maturação biológica e as experiências ambientais se combinam para moldar o desenvolvimento cognitivo. Então, errado. Questão 48. A teoria do desenvolvimento cognitivo infantil, desenvolvida por Jean Piaget, um psicólogo suíço, foi dividida em 4 estágios diferentes de desenvolvimento mental. Relacione o estágio à idade. 1. Sensório motor. Então, sensório motor, ele vai de 0 a 2 anos. O pré-operatório vai de 2 a 7 anos. O operatório concreto vai de 8 a 12. E o operatório formal vai a partir dos 12. Então, o gabarito aí está na letra B, né? Letra B, que é 2, 4, 1 e 3. É o gabarito. É a nossa resposta. 2, 4, 1 e 3. Questão 49. Questão 49. Ficou um pouco cortada aí. No campo da psicologia do desenvolvimento, diversos autores teorizam sobre estágios, fases, etapas, evolução, tanto biológica quanto cognitivas. Teorias essas amplamente absorvidas no âmbito pedagógico. Sobre estágio de desenvolvimento, à luz da perspectiva da psicogenética valoniana, é correto afirmar. Gente, introduzindo aí essa questão 49, tem essas letrinhas aí, porque foi meu filho mexendo no computador na hora que eu estava colocando. Letra A. Há no estágio denominado sensório motor e projetivo um marco fundamental característico, que é o desenvolvimento da função simbólica e da linguagem, com predominância das relações cognitivas com o meio. Exatamente. O gabarito é a nossa resposta, está correto. A letra B. O desenvolvimento pressupõe linearidade, de forma que a passagem de um estágio para outro é uma ampliação e reformulação do estágio anterior. Não, né? O desenvolvimento em Vallon não é linear, mas ele é descontínuo. C. No estágio do personalismo, a afetividade aparece de forma mais racionalizada e a predominância do aspecto cognitivo, impondo novos contornos na formação da personalidade. Não, né? No estágio do personalismo, a afetividade se manifesta de forma intensa, com a criança buscando afirmação e oposição, o que pode gerar conflito. Letra D. Condutas existentes em um estágio anterior do desenvolvimento não persistem e não se manifestam em etapas seguintes. A criança passa integralmente por cada estágio sem sobreposições de comportamentos anteriores. Também não. As condutas de estágio anteriores, elas não desaparecem completamente, podendo ressurgir em estágios posteriores com novos significados e funções. A letra E.
O ritmo, através do qual se sucedem as etapas ou estágios de desenvolvimento proposto, possui caráter contínuo e suave, sem rupturas. Também não. O ritmo de desenvolvimento é descontínuo, marcado por avanços e retrocessos, com momentos de crise e reorganização. Então, 49, gabarito, letra A. Letra A é o nosso gabarito. Questão 50. Os estágios de desenvolvimento proposto por Vallon traduzem o percurso ou etapas que a criança deve vencer na construção de uma personalidade saudável. Vallon concebe o sujeito como pessoa completa e integrada, em que os aspectos motor, afetivo e cognitivo se constituem como conjuntos funcionais, vinculados entre si. Assinale a opção que aponta os estágios de desenvolvimento segundo a teoria valloniana. Letra A. Operações formais, pré-operatório, alternância funcional, impulsivo emocional e categorial. Não, está errada. B. Zona proximal, afetividade, cognitivo, relacional, personalismo, puberdade e adolescência. Também não, está errado. Letra C. Impulsivo emocional, sensório motor e projetivo, personalismo, categorial, puberdade e adolescência. Sim, esse é o gabarito. O gabarito está na letra C. É a nossa resposta. Vamos então passar para a questão 51. Questão 51. Sobre o construtivismo, o socio-interacionismo e o cruzamento entre eles, Moraes faz as seguintes afirmações. Na teoria socio-interacionista de Levi-Vygotsky, um princípio básico a ser considerado é o de que a aprendizagem proporciona o desenvolvimento. A sua teoria dá ênfase às relações interativas e aos processos de mediação, que vão resultar na aprendizagem, além do processo dinâmico entre os sujeitos. Exatamente. A teoria de Vygotsky, ela enfatiza o papel da interação social e a mediação no desenvolvimento cognitivo. Está correta. 2. Pode-se considerar em síntese que para Piaget a ação do indivíduo não é fundamental ao desenvolvimento e que os esquemas orgânicos de estruturação de suas ações são aplicados à realidade e se organizam. Entretanto, nem todo comportamento humano é, portanto, pautado em ações do indivíduo. Consequentemente, esta afirmação apresenta inconsistência com a teoria piagetiana. Além disso, é importante ressaltar os seguintes pontos. Então, de acordo com seus conhecimentos, qual é que está correta? Então, a 2, ela está errada, porque para Piaget, a ação do indivíduo é fundamental no desenvolvimento. Piaget ele via o desenvolvimento cognitivo como resultado de um processo de interação constante entre o indivíduo e o meio, onde a ação e a experiência são cruciais para a construção do conhecimento. Então, a questão 51, aí diz apenas a 1 está correta? Sim, apenas a 1 está correta, letra A. A letra B diz que 1 e 2 estão corretas? Não, a 2 está errada. 3 diz que apenas a 2 está correta? Não, a 2 está errada. E a D diz que a 1 e a 2 estão incorretas? Não, só quem está incorreta é a 2. Resposta, letra A. Questão 52.
Piaget apresenta 4 estágios de desenvolvimento da inteligência: pré-operacional, de 0 a 2 anos. Errado, né? Gente, o que vai de 0 a 2 anos é o sensório motor. Então, aí já coloca como errada. Os estágios são sensório motor, que vai de 0 a 2 anos, o pré-operatório, que vai de 3 a 7, o operatório concreto, de 8 a 11, 12 anos, e o formal, operatório formal, que vai a partir dos 12. Então, errada essa questão. A questão 52 está correta. Aliás, está errada. Vamos para a questão 53. Para Vygotsky, os processos mentais elementares resultantes do capital genético da espécie, da maturação biológica e da experiência da criança com seu ambiente físico, corresponde ao estágio de inteligência sensório-motora de Vygotsky. Certo ou errado? Errado, né, gente? Vygotsky enfatiza a influência do contexto social e cultural no desenvolvimento e não em estágio de desenvolvimento. Maturação biológica é estágio, tudo isso aí é Piaget, não é Vygotsky. Então, a questão 53 está errada. Questão 54. As teorias de Piaget e Vygotsky abordam o desenvolvimento mental do ser humano, contudo, sobre perspectivas diferentes. Enquanto Piaget adota um modelo biológico e de desenvolvimento, Vygotsky enfatiza um modelo socio-interacionista. Com relação a esse assunto, julgue o item subsequente. A assimilação é um processo cognitivo em que uma pessoa integra novo conhecimento, conceito, ideia, experiência ou dado perceptual aos esquemas ou padrões de comportamento já existentes. Certo ou errado? Certíssimo. Está certíssima essa questão. Está correta. Questão 55. Levi Vygotsky e Henri Vallon são 2 pesquisadores da área da psicologia que integram a perspectiva interacionista do desenvolvimento infantil. Ambos trouxeram grandes contribuições ao conhecimento sobre a forma de a criança ser e se modificar, e exercem significativa influência na educação infantil. É correto afirmar que seus trabalhos, inseridos em uma linha teórica que pode ser chamada de sócio-histórico, compreende a ideia de que, letra A, o desenvolvimento humano se dá através da existência de uma relação recíproca entre indivíduo e meio. Decorre por meio das trocas recíprocas que se estabelece durante toda a vida entre o indivíduo e meio, cada aspecto influindo sobre o outro. Sim, está correto. Essa alternativa aí da letra A está correta, é o gabarito. Letra B. Fatores hereditários e orgânicos são a base do desenvolvimento infantil, de forma que as transformações nas capacidades psicológicas dependem muito pouco da influência de fatores externos. Não, está errado. Ela ignora o papel do ambiente e das experiências sociais. Então, está errado. C. Uma vez que a criança é um ser de capacidades inatas, o seu aprendizado e desenvolvimento são consequências naturais da evolução do potencial cognitivo. Com o passar do tempo, a criança vai conhecendo o mundo por meio das ações que trabalham sensações e movimentos. Também não. Aqui ela reforça a visão nativista, que não é compatível com a interacionista. Também está errado.
Letra D. O ambiente é o principal elemento de determinação do desenvolvimento humano. Dadas as mesmas condições de aprendizagem às crianças, todas elas se desenvolverão da mesma forma ao mesmo tempo. Também não, é errada. Aqui enfatiza o ambiente e ignora a interação entre o indivíduo e o meio social. Então, não está correta. Gabarito, a letra A. Então, A é o nosso gabarito da questão 55. Questão 56. Estamos chegando ao final. Segundo a teoria valoniana, o desenvolvimento se dá de forma descontínua e a cada estágio de desenvolvimento infantil há uma reformulação dos estágios. A respeito das principais características do estágio sensório-motor, avaliar se as afirmações são certas ou erradas e assinalar a sequência correspondente. Trata-se de uma fase de construção do sujeito em que a atividade cognitiva se acha indiferenciada da atividade afetiva. Não, né? Tá errada. Errada. No sensório motor, embora haja uma forte ligação entre a cognição e a afetividade, elas não são completamente indiferenciadas, como no estágio impulsivo emocional. A criança começa a desenvolver a inteligência prática e a distinguir seu próprio corpo do mundo externo. Então, está errada. Então, aí já dá para eliminar. Ó. A letra A diz que é certo, a letra C diz que é certo. Então, está errada. Então, a alternativa correta está entre a B ou a D. Vamos ver a segunda. A criança desenvolve a inteligência prática e a capacidade de simbolizar. Certo, está correto. Então, elimina também a letra B. E a alternativa correta é a letra D. Período de intensa exploração do mundo físico em que predominam as relações cognitivas com o meio. Certo. Então, nosso gabarito está na letra D. Eu esqueci de passar para vocês verem. Eu apenas li, né? Mas eu vou repetir aqui a leitura. Segundo a teoria valoniana, o desenvolvimento se dá de forma descontínua e a cada estágio de desenvolvimento infantil há uma reformulação dos estágios. Então, a primeira aí diz, trata-se de uma fase de construção do sujeito em que a atividade cognitiva se acha indiferenciada da atividade afetiva. Errada. A criança desenvolve a inteligência prática e a capacidade de simbolizar. Certo. Período de intensa exploração do mundo físico em que predominam as relações cognitivas com o meio. Certo também. Então, gabarito letra D. ECC. Vejamos agora a questão 57. Quanto aos estudos teóricos sobre as bases psicológicas da aprendizagem, julgue o seguinte item. Na perspectiva piagetiana, o desenvolvimento humano é definido por uma sucessão de estágios vinculadas ao surgimento de novas estruturas. Certo ou errado? Certíssimo. Está correta. Está correta essa questão. Questão 58. Acerca da importância do diálogo no processo de formação e na relação pedagógica, julgue o item seguinte. De acordo com Piaget, a importância do diálogo na formação do homem enquanto ser social pressupõe a existência de um sistema de signos comuns e de definições. Nesse sentido, a maneira de ser social de uma criança de 5 anos é diferente da de um adolescente. Logo, o adolescente que atua nos anos iniciais da educação básica deve adequar seu discurso à clientela, o que é desnecessário para o que atua com adolescentes.
pois estes já dominam o pensamento operatório. Certo ou errado? Errado. Embora o diálogo seja fundamental no processo de formação, a ideia de que o docente que atua com adolescentes não precisa adaptar seu discurso é equivocada. O diálogo não se limita à transmissão de informações, mas envolve a construção conjunta do conhecimento e o desenvolvimento de habilidades sociais e de comunicação. Então, gabarito errado. Questão 59. Estamos chegando ao final. Criança de 6 anos presencia na escola um colega que danifica a mochila de sua melhor amiga. Indignada, comunica à professora o fato e argumenta que esta deveria fazer justiça e punir o autor do ato, deixando-o de castigo sem comer o lanche. Para Piaget, esse tipo de argumento refere-se, letra A, sanção por reciprocidade? Não, né? A sanção por reciprocidade, ela envolve uma compreensão mais avançada das regras, associada à autonomia. B. Ruptura do laço solidário? Também não. A ruptura por laço solidário, esse tema ele não está relacionado à teoria de Piaget. C. Exclusão por moral social? Não. A exclusão por moral social não é um conceito definido por Piaget. D. Punição por desobediência? Não. A punição por desobediência, ela não é especificada. Ela não especifica o tipo de punição e não se alinha diretamente com os conceitos de Piaget. Então, o gabarito está na letra E, sanção expiatória. É o gabarito. Piaget, ele identificou 2 fases do desenvolvimento moral das crianças, que é a heteronomia e a autonomia. E para Piaget, na fase heteronomia, a criança acredita que a justiça implica punições severas e expiatórias. Então, gabarito, letra E, sanção expiatória. E chegamos ao final do nosso simulado, questão número 60. Jean Piaget é conhecido por sua teoria do desenvolvimento cognitivo. Qual é a última fase desse desenvolvimento? Essa tá dada, né? Essa tá facílima. Letra A, fase sensório-motora? Não, né? Essa é a primeira fase, que vai de 0 a 2 anos. B, fase pré-operatória? Também não, essa é a segunda, que vai de 3 a 7. C, fase operatória concreta? Não, que vai de 7 a 11 a 12 anos. Então, a resposta está na letra D, fase operatória formal, que é a partir de 12 anos. Gabarito, letra D, fase operatória formal. Então, gente, nós chegamos ao final desse simulado. 60 questões foram preparadas para vocês, para ajudar em questões de concurso. Eu agradeço vocês por ficarem comigo até aqui, participando. Eu agradeço, muito obrigado. Peço que vocês possam compartilhar esse vídeo com mais pessoas para que elas possam também ter acesso a esse conteúdo. Já digo mais uma vez, obrigada a vocês por ficarem comigo até aqui.